Gato. Olá, gente, boa tarde. Estamos em mais um encontro aqui do Círculo de Leitura e Cultura Científica do IFP, Campus Recanto das Emas. Hoje estamos aqui o professor Josias Freire. Barulho. Professor Josias Freire, nosso professor de História do campus. Eu sou o professor Kaiser, professor de Biologia. E daqui a pouco a gente vai receber o professor Bruno Tardim, que é professor de Letras. Tudo bem, Josias? Boa tarde. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois. Um prazer estar novamente com vocês. Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar de um texto que é de um escritor brasileiro, que eu acho que, se não me engano, é a primeira vez que a gente aborda um escritor brasileiro aqui no projeto, que é o José J. Veiga, ou José Veiga, né? Que é um escritor goiano, que ele adotou esse nome, inclusive já foi uma sugestão do Guimarães Rosa, uma sugestão teológica que ele fez, né? E eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente do conto, depois passar a palavra para os seus dias. Só vou vir aqui. Bem, pessoal, o nome do conto que a gente vai falar hoje é A Máquina Extraviada, como eu falei para vocês, do José J. Veiga. Já estamos aqui com o nosso escritor. José J. Veiga foi nascido em 1915 em Goiás e faleceu em 1999. Foi um escritor goiano, então, que é considerado um dos principais escritores aí de realismo fantástico do Brasil. E nesse conto, que é um conto curtinho, acho que a gente consegue até lê-lo completo hoje, né? Que se chama A Máquina Extraviada, é um conto de 1968. A sinopse, bem resumidamente, é uma cidade no interior do Brasil, suponho até que no interior de Goiás, recebe uma máquina misteriosa com função desconhecida, que é colocada ali no centro da cidade, e isso altera a vida das pessoas da cidade, como a gente vai ver. Professor Josias, você que também é goiano, qual é a sua relação aí com a obra do José J. Veiga? Olá, boa tarde novamente, né, a todos e a todos que estão nos acompanhando. Eu gosto muito da obra do José Veiga, né, do José J. Veiga. É um autor que eu acabei, né, tendo um contato aí com algumas obras, né, conheço um pouquinho das obras dele já li alguns de seus textos e me interessa já há algum tempo, né, a obra dele, não apenas por ser goiano, mas também por ser goiano, né, ser um representante da literatura goiana. Mas eu acho que hoje o meu interesse e o meu prazer de ler ele vai além, né, do fato dele ser um representante da literatura goiana. O Veiga, ele tem algumas características bem interessantes. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre um apanhado geral da obra dele, né, ao longo da discussão do ponto, mas já de antemão eu antecipo que é um autor, um grande representante da literatura goiana, porque me parece, né, e alguns críticos já identificam isso, ele estabelece ali uma relação de continuidade e ao mesmo tempo de descontinuidade bastante produtiva com a literatura goiana, né, mais conhecida, né, com autores goianos, tanto que foram contemporâneos a ele quanto anteriores, né, e eu menciono aqui dois autores que eu também conheço um pouquinho da obra, que eu acho que sempre aparecem quando nós vamos falar do José Veiga, que é o Hugo de Carvalho Ramos e o Bernardo Ellis, né, o Bernardo Ellis mais ou menos contemporâneo ao Veiga, o Hugo de Carvalho Ramos um pouco anterior, né. Esses dois autores, eles talvez aí sejam grandes, pelo menos pela minha percepção, né, claro, sempre, mas sejam também dois grandes representantes da literatura goiana,
e o José Veiga estabelece uma relação de continuidade e de descontinuidade com eles, como eu falei, né? Vai além, né, da atmosfera regionalista, né, que talvez marca mais profundamente a obra desses outros dois autores, né? E passa, né, a ser associado aí à corrente do realismo fantástico, do realismo maravilhoso, né, em alguns contextos. Mas tinha alguns problemas com essa classificação. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso também, né? Acho que boa parte da crítica destaca tanto o desinteresse pelo Veiga de ser classificado no contexto do realismo fantástico. Ele não gostava muito de ser classificado no realismo fantástico. Demonstrava que parece que não tinha nada contra, mas achava que a obra dele não se resumia a isso. O que eu acho que é característica dos autores, né? Eles não se veem muito bem classificados, né? Eles não gostam muito de ser classificados, mas a própria crítica também já reconhece o José Veiga como autor do realismo fantástico, mas que vai além do realismo fantástico também, possui outras características na obra dele, passa ali pelo um pouco da literatura do insólito, né? Assim, bom, que a gente já associa ao Kafka e também um pouco também de uma obra alegórica, de crítica social, né, que está presente. A obra dele foi lida por muito tempo como uma obra de crítica social, né, porque ele produz ali esse texto, por exemplo, é do contexto dos anos 60, né, final dos anos 60, o momento de arbítrio, da ditadura militar, então é muito utilizado como uma metáfora de crítica social, mais propriamente como uma alegoria, né, do Estado daquele momento, né, da situação de opressão, enfim, perseguição política, elementos também que ele acaba muitas vezes também despistando, vamos dizer assim, né, disse em alguns momentos que, embora seja adequada essa associação, mas que alguns textos deles são anteriores ao período, né, e que não poderiam também ser facilmente classificados como uma obra só de crítica política e social, né. Eu acho que tem algumas características particulares. Eu queria falar mais uma coisinha, se permite, logo nesse início, especificamente sobre A Máquina Extraviada, que eu acho que é um prazer e uma satisfação estar discutindo no Veiga, que é um autor assim, que eu gosto bastante aqui nesse contexto, que não é, a rigor, um autor do realismo fantástico e talvez até um pouco mais distante da ficção científica, embora eu acho que a gente pode tratar A Máquina Extraviada como algo em torno de ele talvez conteja alguns temas de uma distopia técnico-científica, né, uma crítica ao progresso, à tecnologia, acho que a gente pode pensar dessa forma, mas também eu acho que é um autor que, a rigor, não pode ser enquadrado na ficção científica. Então, a gente está lendo um autor que não está propriamente muito bem alinhado ali, né, ele está meio que de difícil classificação, né, meio fora do lugar, né, o que eu acho que vai ser muito interessante também, né, algum contexto. Valeu. Tá certo. Eu não conhecia o autor, né? Estou conhecendo através do Josias, que sugeriu, foi o primeiro texto que eu li dele. Depois vi que o Josias ele mostrou para mim que tem uma coleção extensa do José Data Veiga. E me surpreendi quando fui pesquisar um pouquinho sobre ele, ver essa classificação de incluir ele no realismo fantástico, que até então eu via só autores de outros países da América Latina, né? Gabriel Garcia Marques, talvez o Borges, mas o Borges ali também tem uma questão sobre a classificação, né? Como o Josias falou, com vários autores, né? Mas nesse A Máquina Extraviada, quando eu li, eu até vislumbrei algo ali de 100 anos de solidão do Garcia Marques, talvez por essa paisagem interiorana, tipicamente americana, né? O Josias falou de Kafka. Kafka eu sempre penso numa coisa mais urbana, realmente europeia, né? E o cenário me lembrou esse realismo fantástico. Josias, a gente lê um pouquinho do conto? Posso falar mais um pouquinho? Só um segundinho mais, claro. Você fala sobre a questão do rural e do urbano. Eu acho que é importante mencionar que, de fato, a questão do mundo rural está muito presente na obra dele, né? Ele é um autor que tanto a topografia, né, tanto a paisagem dos contos dele, dos contos, dos livros, né, dos romances, a maioria se passa em cenários rurais, né, ou pelo menos em pequenas cidades, né, nessa atmosfera do rural, né, do interiorano. Isso também está presente na oralidade, muitas vezes do narrador, né, que é uma oralidade vinculada à tradição rural, né. Isso
está associado com certeza às origens goianas dele, né, o fato de que nasceu numa cidade do interior de Goiás, na cidade de Corumbá. E, enfim, embora tenha passado a maior parte da vida no Rio de Janeiro, né, enfim, viveu a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, mas não perdeu esses vínculos, né, com Goiás, e a literatura dele demonstra isso. Acho que, se eu não me engano, só tem uma obra dele, que é o último livro dele, que tem uma atmosfera mais urbana, predominantemente urbana, é apenas o último livro dele, que é o Objetos Turbulentos, né, de 97, se não me engano. Mas, de fato, marca bastante, e tanto a oralidade quanto os cenários são predominantemente rurais ou pequenas cidades, como no caso da Máquina Enviada, né? Acho que a gente pode começar assim. Sim, com certeza. Eu acho até que quando ele faleceu, se não me engano, ele estava morando no Rio de Janeiro, né? Acho que o falecimento dele foi no Rio de Janeiro. Então, ele, na vida dele mesmo, fez essa caminhada aí para o Rio, que era... já não era mais, mas tinha sido há pouco tempo a capital do país, né? Pouco tempo em relação ao conto, né? De 68, na verdade. O autor vai morrer já em 99, aí às portas do século XXI, né? Vamos dar uma lidinha no conto, então? Vamos sim. Só projetar aqui. Tá. Então, gente, A Máquina Extraviada, de José J. Veiga. Você sempre pergunta pelas novidades daqui, deste sertão. E, finalmente, posso lhe contar uma importante. Fique o compadre sabendo que agora temos aqui uma máquina imponente, que está entusiasmando todo mundo. Desde que ela chegou, não me lembro quando, não sou muito bom em lembrar datas, quase não temos falado em outra coisa. E da maneira que o povo aqui se apaixona até pelos assuntos mais infantis, é de admirar que ninguém tenha brigado ainda por causa dela, a não ser os políticos. A máquina chegou uma tarde, quando as famílias estavam jantando ou acabando de jantar, e foi descarregada na frente da prefeitura. Com os gritos dos choferes e seus ajudantes, a máquina vem em 2 ou 3 caminhões, muita gente cancelou a sobremesa ou o café e foi ver que algazarra era aquela. Como geralmente acontece nessas ocasiões, os homens estavam mal-humorados e não quiseram dar explicações. Esbarravam propositalmente nos curiosos, pisavam-lhe os pés e não pediam desculpa. Jogavam pontas de cordas sujas de graxa por cima deles. Quem não quisesse se sujar ou se machucar, que saísse do caminho. Descarregadas as várias partes da máquina, foram elas cobertas com encerados e os homens entraram num botequim do largo para comer e beber. Muita gente se amontoou na porta, mas ninguém teve coragem de se aproximar dos estranhos, porque um deles, percebendo essa intenção dos curiosos, de vez em quando enchia a boca de cerveja e esguichava na direção da porta. Atribuímos essa esquiva ao cansaço e à fome deles, e deixamos as tentativas de aproximação para o dia seguinte. Mas quando os procuramos de manhã cedo na pensão, soubemos que eles tinham montado mais ou menos a máquina durante a noite e viajado de madrugada. A máquina ficou ao relento, sem que ninguém soubesse quem a encomendou, nem para que servia. E claro que cada qual dava o seu palpite, e cada palpite era tão bom quanto o outro. As crianças, que não são de respeitar mistério, como você sabe, trataram de aproveitar a novidade, sem pedir licença a ninguém. E a quem iam pedir? Retiraram a lona e foram subindo em bando pela máquina assim. Até hoje ainda sobem, brincam de esconder entre cilindros e colunas, embaraçam-se nos dentes das engrenagens e fazem um berreiro dos diabos até que apareça alguém para soltá-las. Não adiantam ralhos, castigos, pancadas. As crianças simplesmente se apaixonaram pela tal máquina. Contrariando a opinião de certas pessoas que não quiseram se entusiasmar e garantiram que em poucos dias a novidade passaria e a ferrugem tomaria conta do metal, o interesse do povo ainda não diminuiu. Ninguém passa pelo largo sem ainda parar diante da máquina, e de vez em quando há um detalhe novo a notar. Até as velhinhas de igreja, que passam de madrugada e de noitinha, tossindo e rezando, viram o rosto para o lado da máquina e fazem uma curvatura discreta. Só faltam se benzer. Homens abrutalhados, como aquele Clodoaldo, seu conhecido,
que se exibe derrubando o boi pelos chifres no pátio do mercado, tratam a máquina com respeito. Se um ou outro agarra uma alavanca e sacode com força, ou larga um pontapé numa das colunas, vê-se logo que são bravatas feitas por honra da firma, para manter a fama de corajoso. Ninguém sabe mesmo quem encomendou a máquina. O prefeito jura que não foi ele, e diz que consultou o livro e nele não encontrou nenhum documento autorizando a transação. Mesmo assim, não quis lavar as mãos, e de certa forma encampou a compra quando designou um funcionário para zelar pela máquina. Devemos reconhecer, aliás, todos reconhecem, que esse funcionário tem dado boa conta do recado. A qualquer hora do dia, e às vezes também de noite, podemos vê-lo trepado lá por cima, espanando cada vão, cada engrenagem, desaparecendo aqui para reaparecer ali, assoviando ou cantando, ativo e incansável. 2 vezes por semana, ele aplica caol nas partes de metal dourado, esfrega, sua, descansa, esfrega de novo, e a máquina fica faiscando como joia. Estamos tão habituados com a presença da máquina Nilo Largo que se um dia ela desabasse ou se alguém de outra cidade viesse buscá-la, provando com documentos que tinha direito, eu nem sei o que aconteceria. Nem quero pensar. Ela é o nosso orgulho, e não pense que exagero. Ainda não sabemos para que ela serve, mas isso já não tem maior importância. Fique sabendo que temos recebido delegações de outras cidades, do estado e de fora, que vêm aqui para ver se conseguem comprá-la. Chegam como quem não quer nada, visitam o prefeito, elogiam a cidade, rodeiam, negociam, abrem o jogo. Por quanto cederíamos a máquina? Felizmente, o prefeito é de confiança e é esperto. Não cai na conversa macia. Josias, quer parar para comentar? Acho que sim, acho que a gente pode falar um pouquinho. Depois volta a leitura. Ótimo. Eu acho que esse conto, ele é assim, um conto interessante. Ele reúne vários elementos que acho que marcam a obra do Veiga, marcam outros textos, né? Do Veiga. Esse texto dele, que é de 68, ele foi publicado um pouco depois de uma das obras mais, enfim, conhecidas do Veiga, que é A Hora dos Fulminantes, que é de 66. É o terceiro livro dele, né? O primeiro foi no final dos anos 50, Os Cavalinhos de Platiplanto, né? Que é a obra de estreia dele. Depois ele publica A Hora dos Fulminantes, que é uma distopia, né? Que apresenta parte dos elementos característicos da obra dele, né? A questão do conflito, das relações de poder, o estado de opressão, né? E que marca parte da temática dele, das obras dele, né? O elemento ali do insólito, né? Que surge. E os desenvolvimentos disso tendo como cenário nessa paisagem, né, aqui na cidade, enfim, da comunidade que é abalada por esse acontecimento, né? E eu acho que A Máquina Extraviada, que foi publicada no final dos anos 60, né, em 68, né, tem esse livro aqui que foi publicado pela Bertrand, né, que se chama Estranha Máquina Extraviada, né, o título da coletânea de contos, ele adicionou a estranha ao título do conto, né, que eu acho que é uma coisa curiosa, né, um dos contos, o conto que a gente está lendo, que é a Máquina Extraviada, ele foi publicado nesse livro, A Estranha Máquina Extraviada, que reúne também outros contos bem significativos também, que representam bem a obra dele. Então, acho que é um conto emblemático, né, para a gente pensar em a obra do Veiga, porque ele representa um pouco disso, né, tem a pequena comunidade lá, eu acho que os primeiros parágrafos, né, na verdade, já quase um pouco mais da metade do conto, porque ele é bem curtinho mesmo, né, que você fez a leitura, ele já indica isso, né, pequena cidade, pequena comunidade que tem o seu fluxo cotidiano interrompido por um fenômeno desconhecido, por um fenômeno misterioso, que passa e que transforma essas relações, né? Um fenômeno, acho que essa ideia do insólito, do mistério, do inesperado é um dos temas fortes da obra dele. Nesse caso, o elemento de opressão, eu acho que ele está menos presente, né? Ele transita mais para a ideia do encantamento, de uma submissão mais que algo ali religiosa, né? A esse acontecimento, né? Essa máquina como acontecimento. Mas ele representa bem, né, esses elementos que caracterizam a obra do Veiga, né, para alguns autores, eu tirei alguns trechos aqui de alguns críticos, né, alguns clássicos da crítica literária, da história da literatura brasileira falando sobre o Veiga, e eu acho que a gente pode encontrar alguns desses elementos na Máquina Extraviada, né, quando, por exemplo,
o Antônio Cândido fala de uma tranquilidade catastrófica, né, que marca a obra dele, né? Então tudo vai correndo bem, o elemento do insólito é inserido, mas mantém-se um nível de narrativa ali de uma tranquilidade, embora aquele elemento de interferência ele começa a surgir, né? Ele é colocado ali, ele reorganiza as relações, né, a partir daquele elemento, né? Ou a ideia de que a estranheza ela é encravada num contexto de familiaridade, né? Então, a comunidade marcada ali pela familiaridade, pela tranquilidade, tem num determinado momento esse elemento de estranheza encravado, né? Como fala o Alfredo Boss, né? E nesse caso representado pela máquina, né? Por esse dispositivo técnico, né? Pelo esse elemento tecnológico, que nesse contexto dá aí um espaço importante para a interpretação da crítica, né? A presença da tecnologia no modo de vida tradicional, né? Como elemento de ruptura com o modo de vida tradicional. Embora eu acho que a obra do Veiga vai além, né? Desse aspecto crítico, ele está presente, mas ele vai além, né? Até um artigo muito interessante que faz uma leitura da máquina, que fala que reduzir a máquina a esse papel, então, de elemento de desagregação da experiência tradicional atacaria justamente o significado profundo da máquina, que é não ter um significado, né, que não poder ser explicada, né? Então, reduzir o ponto a uma estratégia alegórica de estar fazendo referência, uma crítica a algo externo, ao ponto, explicaria, nas palavras do próprio conto, acabaria com o encanto da máquina, né? Então, eu acho que alguns elementos já estão presentes aí nesse contexto, né? Então, eu acho que o conto funciona na medida em que a máquina ela não é explicada, né? Se ela é explicada, ela desaparece e o conto perde aquilo que o caracteriza. Sim. Se deixar, eu falo mais. Vamos falando. Pode falar. Vou dar as boas-vindas ao professor Bruno, que acaba de entrar aí. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, gente. Lamento o atraso, mas que bom que eu consegui entrar para participar. Que bom que você está conosco. E vou comentar aqui um comentário. Vou comentar um comentário, é ótimo. Vou ler um comentário postado aqui no chat da transmissão, do Vinícius. Ele falou que não conhece o conto, né? Está lendo agora, mas que lembra ele um filme húngaro dos anos 2000, chamado As Harmonias e o Werkmeister. Não sei se é assim que fala. E por lá a máquina, que era o elemento insólito que surgia, é a carcaça de uma baleia. Ele fala que não tem esse caráter tecnológico que aparentemente o conto vai trazer, mas me ocorreu essa associação. Interessante, não conheço esse filme, não sei se alguns colegas conhecem, mas vou até procurar. E eu comentar o que o Josias acabou de falar, né? Essa data do conto de 68 coincide ali com aquela década de grande industrialização do Brasil, né? Milagre econômico e tudo mais, esse progresso vindo para o Brasil, se fosse progresso tecnológico, muitas vezes de uma forma que não dialogava muito bem com a realidade da população naquele momento, né? Então, a tecnologia pela tecnologia, sem ter ali uma harmonia com a população, né? Bruno, você quer comentar alguma coisa? A princípio, não. Acho que eu prefiro ouvir um pouquinho mais, até para me localizar na discussão. Tá certo. Posso falar, Caio? Professor Josias, pode. Eu vou me retirar por 5 minutos e retorno, mas vou deixar com vocês enquanto isso. Ótimo. Bom, o Kaiser foi, né? Mas a gente continua. A gente estava falando que tinha começado a ler alguns trechos do conto. Eu acho que a gente pode continuar nessa reflexão sobre a própria temática do conto, né? Falamos um pouco aí sobre a obra do José Veiga, né? Do José J. Veiga, o contexto dele, se classifica ou não no realismo fantástico. Ele recusava essa classificação, mas isso não é raro entre os autores, né, professor Bruno? Acho que poucos autores gostam de ser classificados e aceitam as classificações que lhes são atribuídas, né? Então, eu acho que a gente tem que dar esse ponto para ele também, embora também alguns críticos também têm dificuldade de classificar ele no realismo mágico, talvez pela forma que esse elemento do insólito, do estranho aparece na obra dele, né? Aí eu ia aproveitar o que o Kaiser tinha falado sobre a questão do contexto, né, de publicação do conto, a questão do desenvolvimento tecnológico está relacionada a esse elemento externo, né, que eu acho que aparece algumas vezes nos textos dele, né? Algo externo que vem e
que faz referência a talvez esse processo de modernização que é característico, né, da sociedade brasileira de alguns momentos históricos, modernização algo autoritária, né, modernização que vem de fora e que rompe com estruturas tradicionais, né, que causa esse conflito, né. Eu acho que isso está presente um pouco na história brasileira, e a literatura brasileira explora isso também, né, esse elemento de agregação causado por um aspecto de modernizador, que no caso é representado pela máquina. É interessante ver isso no conto, porque eu não conhecia o JJ Veiga, assim, não por ler o trabalho dele, eu conhecia de nome, né? Mas, de fato, pelo menos nesse texto e um pouco de outras coisas que eu pude ler dele nesse ínterim nosso aí da última gravação, ele realmente tá bem dentro ali da proposta do realismo mágico, mas pelo menos o que eu conheço, tanto a parte de escrita quanto a parte de literatura, né, de crítica literária sobre o realismo mágico, algumas pessoas tendem a considerar o realismo mágico uma subescola. Acho que tem um preconceito velado aí nessa categoria. Talvez por isso que nem todo mundo abrace abertamente assim, o gênero. Só para contribuir com o que você falou agora há pouco, Josias. E até por isso é interessante ver que parece que no conto a presença da máquina ali no meio daquela cidadezinha, né? Porque a narrativa dá a entender que não é uma grande cidade, até pela maneira como ele abre o texto, né? As histórias por esses sertões, né? A máquina, ela parece simbolizar algo mais que não a própria máquina. Não sei se eu já posso fazer alguma alusão ao final do conto, mas mais para o fim do conto ele até faz referência ao medo que o narrador e os outros moradores ali daquele lugar tinham de aparecer algum esperto explicando para que servia a máquina e isso fosse tirar todo o encantamento que ela causava, né? Acho que a gente pode usar essa palavra já que a gente citou o realismo mágico agora há pouco. Encantamento esse que ele até tem uns ares meio mitológicos, talvez, assim, né? Porque a gente vê em alguns trechos ali o embate do padre local com a máquina, a resistência dele de ceder espaço, né, para aquele objeto, talvez não tanto por ser um incômodo pessoal para ele, ou uma afronta direta à religião, mas talvez para ver porque a crença dos fiéis dele agora está se dirigindo à máquina, né? Tanto que tem um outro parágrafo que menciona também que o narrador ele sim de dar certeza disso, mas que algumas pessoas andavam dizendo que a máquina era capaz de operar milagres. Então, assim, essa natureza quase sobrenatural da presença da máquina ali, né? Que é alimentada justamente por esse desconhecimento, né? Para que serve? Para que veio? Quem que comprou? Então, acho que essas perguntas todas sem resposta, elas alimentam esse perfil totêmico aí que essa máquina tem do conto do Veiga. Eu achei isso muito interessante. Ela tem uma origem ali meio desconhecida, né? Surge do nada, sem ninguém saber como chegou. E eu gostei desse termo totêmico que o Bruno colocou, né? Meio como a pedra de... Nossa, esqueci o nome da cidade. Aquela cidade islâmica. Meca? A Kaaba, em Meca? Meca, né? A Kaaba, exato. Ou então, para fazer uma referência mais dentro da nossa praia aqui, do ciclo de leitura, o Monolito de 2001, né? Pode sair no espaço. Acho que é muito significativo isso que você falou, professor Bruno, porque da concorrência, né, que o padre começa a suspeitar que pode exercer a máquina, né, isso é interessante, porque eu acho que é uma característica muito rica dessa prosa do Veiga, né, o elemento do insólito que desorganiza, ele vai se mostrando como um elemento que oferece uma nova organização, então, na verdade, é um elemento que está reconfigurando, né, ele está desorganizando as relações tradicionais e, por meio desse aspecto externo, ele começa a reconfigurar a partir de uma nova relação. E essa reconfiguração ela pode se estabelecer, por exemplo, em outros textos dele, a partir de uma experiência de violência, de persecução, né? No caso ali dos contos mais distópicos dele, né? Nos quais os personagens são colocados numa situação de perseguição, de violência, enfim, de opressão, né? Por esse novo que chega.
mas nesse caso ele se dirige mais por um elemento de reverência, de mistério, que passa a organizar a rotina da cidade a partir dos outros elementos, né? Se torna um monumento da cidade, um local mesmo de reverência, né? Então, esse insólito ele vai cumprindo outra função. O professor Vinícius, já agradeço a presença dele, fez um comentário lá no chat, mencionou o filme, né? Eu também não conheço o filme, mas fiquei pensando, né, que o insólito, sendo a baleia lá que aparece, né, na praia, e me ocorreu que no caso do Veiga, esse insólito ele adquire diferentes formas, funções, ele aparece como diferentes objetos, né, nos outros textos dele que eu conheço. Que nesse caso está relacionado à máquina, né, à tecnologia, mas em outros pode aparecer sim como um aspecto natural, né, ou sobrenatural, né, igual tem um texto dele que se chama Torvelinho Dia e Noite, que é uma cidade que passa a ser visitada por fantasmas. E tem um conto dele, eu acho que inclusive desse livro, se eu não me engano, não, acho que não é desse livro não. É esse mesmo, desse livro que se chama O Cachorro Canibal, que é o cachorro, né, o elemento insólito, é a conduta do cachorro que surge ali em um determinado momento, é do mesmo livro que foi publicado, A Estranha Máquina. Então, esse insólito ele vai variando, né? Ele vai experimentando ali figuras do insólito ali na tecnologia, no comportamento de estrangeiros que chegam, numa fábrica que é instalada, numa região, né? Eu acho que isso vai variando, né? Então, quando o Vinícius mencionou lá a baleia, eu fiquei pensando que, de fato, não está presente no caso da Estranha Máquina o elemento tecnológico, ele é forte, mas ele aparece na obra do Veiga também de outras formas, né? Kaiser voltou rápido. Não que eu não quisesse que você voltasse, mas só Olha só. A gente pode terminar o conto e depois comentar mais um pouquinho, né? É bem curto, a gente já leu metade dele. E aí é bom que quem está assistindo conhece a história completa. Quer ler, professor Bruno? Meu áudio tá ligado, né? O meu computador deu uma travadinha aqui, Kaisa, mas já estamos de volta já, com os 2 pés plantados no chão. Desculpa. Tudo bem. Onde vocês pararam a leitura? Essa parte aqui, ó. Tudo bem. Vamos lá, então. Em todas as datas cívicas, a máquina é agora uma parte importante das festividades. Você se lembra que antigamente os feriados eram comemorados no coreto ou no campo de futebol, mas hoje tudo se passa ao pé da máquina. Em tempo de eleição, todos os candidatos querem fazer seus comícios à sombra dela. E como isso não é possível, alguém tem de sobrar. Nem todos se conformam e sempre surgem conflitos. Felizmente, a máquina ainda não foi danificada nesses esparramos, e espero que não seja. A única pessoa que ainda não rendeu homenagem à máquina é o vigário, mas você sabe como ele é ranzinza, e hoje mais ainda com a idade. Em todo caso, ainda não tentou nada contra ela, e ai dele. Enquanto ficar nas censuras veladas, vamos tolerando. É um direito que ele tem. Sei que ele andou falando em castigo, mas ninguém se impressionou. Até agora, o único acidente de certa gravidade que tivemos foi quando um caixeiro da loja do velho Adudes, aquele velhinho espigado que passa brilhantina no bigode, se lembra? Prendeu a perna numa engrenagem da máquina. Isso por culpa dele mesmo. O rapaz andou bebendo em uma serenata e, em vez de ir para casa, achou de dormir em cima da máquina. Não se sabe como, ele subiu à plataforma mais alta de madrugada, rolou de lá, caiu em cima de uma engrenagem e com o peso acionou as rodas. Os gritos acordaram a cidade. Correu gente para verificar a causa. Foi preciso arranjar uns barrotes e lavancas para desandar as rodas que estavam mordendo a perna do rapaz. Também dessa vez a máquina nada sofreu, felizmente. Sem a perna e sem o emprego, o imprudente rapaz ajuda na conservação da máquina, cuidando das partes mais baixas. Já existe aqui um movimento para declarar a máquina monumento municipal, por enquanto. O vigário, como sempre, está contra. Quer saber a que seria dedicado o monumento. Você já viu que homem mais azedo? Dizem que a máquina já tem feito até milagre, mas isso, aqui para nós, eu acho que é exagero da gente supersticiosa, e prefiro não ficar falando no assunto.
Eu, e creio que também a grande maioria dos munícipes, não espero dela nada em particular. Para mim, basta que ela fique onde está, nos alegrando, nos inspirando, nos consolando. O meu receio é que, quando menos esperarmos, desembarque aqui um moço de fora, destes despachados que entende de tudo. Olhe a máquina por fora, por dentro, pense um pouco e comece a explicar a finalidade dela. E para mostrar que é habilidoso, eles são sempre muito habilidosos, peça na garagem um jogo de ferramentas e, sem ligar nossos protestos, se meta por baixo da máquina e desande a apertar, martelar, engatar e a máquina comece a trabalhar. Se isso acontecer, estará quebrado o encanto e não existirá mais a máquina. Muito bom, e assim se encerra o conto, né? E estava esperando essa parte do vigário, que é muito interessante, acho que ele dialoga com o que eles tinham falado da coisa totêmica, né? Do monolito ali, meio sagrado. E me lembra a passagem bíblica do Cordeiro de Ouro, né? Cordeiro ou Ovelha de Ouro, em que, quando Moisés está indo lá buscar as tábuas da lei, alguns dos hebreus que perdem a paciência de esperar, que constroem ali um totem, né? Uma ovelha dourada, e passam a adorá-la. E a máquina, acho que o problema do vigário é a máquina começar a ter um papel desse tipo, né? Ele fala que as próprias velhinhas, né, voltam da igreja para fazer uma reverência à máquina, né? Então ela começa a roubar um pouco o papel divino ali na cidade, embora, como a gente vê, até o final do conto, ninguém sabe para que serve, nem de onde vem. E é isso, na verdade, ainda mais importante, que garante justamente que ela mantenha, né, esse poder, né? Enquanto ela não saber exatamente para que ela serve, ela vai continuar funcionando. Eu acho que isso é interessante. A máquina, ela funciona, né? Enquanto não se sabe para que, né, que ela funciona, né? Acho que se você mencionou o Velho Testamento, aí eu me lembrei de algo, né, que a vítima da máquina, né, o rapaz que perde a perna tem um dos seus membros objeto de sacrifício, né, para a máquina, e depois se torna um devoto servidor da máquina, né, se torna um sujeito que, enfim, felizmente a máquina não teve nenhum dano, né, e como consequência disso ela ganhou um servidor que vai cuidar dela ali, né, um servo, né, que vai cuidar dela para talvez reparar o fato de ter causado esse acidente, esse contratempo para a máquina, né, de ter perdido a perna na máquina, né. Eu acho que é interessante essa inversão que ele faz, né, quer dizer, o sujeito perde a perna e depois precisa pagar a ofensa que ele fez à máquina trabalhando para ela, né, mantendo ela destroço. Então, você mencionou a perda da perna, como se ele entrou na máquina, né, bêbado, foi dormir, como se tivesse, de certa forma, profanado, né? Isso, que ele fosse um castigo e que ele passa a espiar servindo aquela máquina, né? O Vinícius comentou aqui que ele gostou do conto, né? E a máquina só é máquina enquanto é mistério, e isso é muito interessante. A própria pessoa, o próprio narrador, né, que parece estar falando com o leitor, mas esse leitor assume o papel meio de personagem, né? Porque ele fala com esse leitor que você conhece tal sujeito, né? Então o leitor acaba sendo puxado como personagem da cidade. Mas o próprio narrador fala, espero que ninguém descubra, né, para que serve, porque vai tirar esse ar misterioso, místico, né, da máquina, né? E a função dela não é nem funcionar, né? É estar ali nesse papel agora. E é interessante, assim, o grande medo é que esse outro elemento externo venha, né? Porque alguém que pode colocar a máquina para funcionar só pode ser alguém que vem de fora. Então, além da máquina, seria um novo elemento externo que colocaria ela para funcionar, né? Eu acho interessante isso também, né? Quem ameaça a máquina seria alguém de fora que poderia fazer com que ela funcionasse e, consequentemente, desaparecesse, né? Deixasse de ser a máquina que causa essa reverência, né? Que possibilita essa reverência. A ideia, né, que me chama muita atenção, de que a máquina ela vem e ela desorganiza, mas só para impor uma nova ordem, né? Uma nova ordem, nesse caso, uma ordem consoladora, né? Fechei sem querer, esbarrei aqui. Essa ordem consoladora que alegra e que inspira, né? Embora eu acho que
talvez não predomine, mas o Veiga seja mais conhecido por ordens opressoras, né? Esse estrangeiro, esse estranho, essa estranheza, né? Essa estranheza familiar, né? Aquele termo do Freud lá, né? Da psicanálise freudiana, o inquietante, né? Esse estranho familiar, ele geralmente ele causa uma opressão, né? Ele institui um estado de opressão. Nesse caso, é um estado ao contrário, né? De reverência, de consolo, né? Essa máquina. E aí no final ele fala desse certo conflito iminente, talvez, né? Com alguém que venha de fora e saiba fazer funcionar. Ele fala, essas pessoas que vêm de fora, né, são sempre muito habilidosas. Isso tem a ver com aquela época em que se passa o conto desse interior mais afastado da modernidade, digamos assim, tecnológica, das capitais, né, do país. Então chegaria alguém possivelmente vindo de uma capital, né, e saberia como funciona, e ele demonstra ali um certo, não sei se rancor ou aversão a essa pessoa de fora, que vem com esse conhecimento novo e que traz esse perigo de destruir aquele estilo de vida que se instalou na cidade, né, com seu conhecimento, sua autoridade de pessoa estudada e habilidosa, né? É um conflito bem da época, né? No Brasil. O que vocês acham? Quer falar, Bruno? Eu já falei tanto. Ô, Josias, fica à vontade, pode falar. Eu vou falar. Desculpa, eu vou falar. O Silviano Santiago fala da divergência da contiguidade, né, na convivência, né, que esse processo de estranhamento, né, que vai causando esse deslocamento da comunidade, esse conflito dentro da comunidade, né, e mais uma vez fazendo referência ao caráter emblemático desse ponto no contexto da obra do Veiga, e que essa divergência, a máquina ela surge como divergência que altera a rotina, e depois ela passa a fazer parte da rotina, e esse estrangeiro ele pode ser essa nova divergência dentro da comunidade, né, situação de conflito, que é o fantástico, né, da obra dele, mas que para alguns críticos e para ele mesmo, na verdade, caracteriza um próprio aspecto da realidade, né? Eu acho interessante, acho bem bacana uma leitura que é feita dele, eu estou citando alguns críticos aqui que falam dele, mas são os pós-fácios, a obra dele, né? Porque como eu conheço alguns textos dele, sempre tem um pós-fácio, uma introdução ali, um prefácio, aí eles fazem essas referências, né? Tem um autor, um crítico também que faz um pós-fácio a um texto dele que fala sobre um elemento ali a estranheza, ela não é essência, né? O fantástico não é essência, ele é posição. Eu acho isso bem interessante, é perspectiva. Então a realidade é a própria realidade, o estranho não é algo que vem de fora do sobrenatural, ou um sobrenatural que está presente na própria realidade, né? Eu lembro da obra talvez mais representativa e que tem inaugurado o gênero do realismo fantástico. Se eu estiver falando bobagem, professor, por favor, me corrija, que é o Reino desse Mundo, do grande escritor me deu um branco agora no nome dele, do escritor latino-americano, que inauguram, né, o realismo maravilhoso. Enfim, o livro Reino deste Mundo, que é um diálogo ali com o sobrenatural, e no caso o Veiga, ele é um elemento que só muda de posição, né, visto a partir de outra perspectiva. Então uma máquina simples, que teria uma função com certeza mais ou menos sofisticada, né, por ser carregada em 3 caminhões, possivelmente sofisticada, mas teria apenas uma função em algum lugar, por acaso é extraviada para essa localidade, muda de posição, muda de perspectiva, né, e passa a ser esse fenômeno quase sobrenatural, né. Então sobrenatural é o natural visto a partir de outra perspectiva. Muito interessante. E no início eles mesmo têm medo de perguntar, né, aos funcionários que trouxeram a máquina para que serve, de onde veio, né, como se por estar trazendo aquela coisa e já fossem, de certa forma, pessoas já misteriosas, já imbuídas de uma aura assim, mística, né, em que você tem medo até de se aproximar, embora na descrição eles sejam bastante agressivos, na verdade, pessoas bem brutas, né, com a população, né?
o reino deste modelo Carpentier, né, do Alejo Carpentier, assim, que foi uma das obras que inaugurou, né, o realismo maravilhoso, né, eu acho que o realismo fantástico latino-americano, né, é marcado aí por essa obra. Inclusive o Veiga fala numa entrevista que ele, quando ele começou, enfim, ele não conheceu os latino-americanos, ele é mais ou menos contemporâneo, né, mas ele não conhecia, e ele reconhece assim, uma influência mais presente do Kafka, né, eu acho que esse ponto da máquina lembra um pouco o Kafka, embora, como o Sr. Kaiser mencionou, se passa num contexto rural, que talvez seja um pouco distante da experiência lá kafkiana, talvez um pouco mais urbana, lembra um pouco o Kafka, e o próprio Veiga reconhece a importância do Kafka na obra dele, né? Ele coloca, numa entrevista conhecida dele, ele coloca o Kafka como ali uma influência. E se esquiva um pouco, acha não tem nada contra os latino-americanos, né, do realismo maravilhoso, mas só diz que não conhecia eles, até que não conhecia tanto eles quando começou a publicar, enfim, quando saíram os primeiros livros dele, a obra dele, que embora também seja uma obra tardia, né, a gente não mencionou, mas Veiga começa a escrever relativamente tarde, né, assim, se for comparar com outros autores, né, o primeiro livro dele de 59, ele já tinha 44 anos, né, quando ele publicou. E um autor também de livros com um bom espaço entre eles, né, ele leva quase 10 anos para publicar o segundo livro, depois, aí publicou logo depois A Máquina Extraviada, mas tem alguns espaços entre os textos que ele publica. Bom saber que ele publicou o primeiro aos 44 anos, ainda tem chance, então, de tornar um grande escritor. E, bom, a gente falou desse conflito, né, supostamente do povo do interior com essa tecnologia que chegava aí no Brasil, na época, né, a tecnologia industrial, até um conflito que está representado até em músicas da MVB na época, né? Eu lembro justamente do Parque Industrial, a música aí da Tropicália, né? Que fala dessa modernidade. E interessante, uma coisa que talvez não fique tanto explícito em outras obras, é esse conflito dessa modernidade com a religiosidade, né? Da cidade, né? Que a gente já comentou aqui. E que vai acontecer não só acontece nesse período, mas aconteceu em outros momentos aí da história da humanidade, muito frequente, né? Lembrei do Galileu sendo preso lá por dizer concordar, na verdade, que a Terra era redonda, né? E discordar do modelo heliocêntrico, que vai acabar sendo preso e morrendo cego, pobre por causa disso, perseguido pela igreja, porque acabava indo contra ali o modo de vida, né? Botava em risco novamente o modo de vida da época, né? Com aquela nova visão de mundo que acabava sendo trazido por essa modernidade, né? A modernidade renascentista. Você mencionou o Galileu, não vou poder deixar de falar de um dos contos assim os contos que eu mais gosto do Veiga se chama Quando a Terra Era Redonda. É um conto que saiu no livro chamado de Jogos e Festas, de 1980. Muito atual esse, hein? Fala do Quando a Terra Era Redonda. Isso, exatamente, é um conto visionário quase. A história ela se passa numa realidade em que a Terra não é redonda, na verdade, a Terra é quadrada, e na verdade não só a Terra, tudo tem esse aspecto meio planificado, né? E, enfim, eu não vou dar spoiler do conto, nem serei capaz assim, de fazer com que ele fosse interessante mais do que a própria leitura dele. Então, é um convite para vocês lerem esse texto dele, Quando a Terra Era Redonda. Uma história fantástica, curtinha também, e, enfim. Na verdade, né, quando a Terra Era Redonda essa verdade absoluta, ela começa a desmoronar quando algumas pessoas começam a suspeitar que, na verdade, não é, né? Que é alguma coisa ali estranha que faz com que a Terra seja não redonda, né? E essa coisa estranha talvez seja uma ideia que tem sido ali instaurada e imposta em algum momento, né? Que as pessoas, então, a partir daquele momento... Infelizmente, parece uma distopia a história Quando a Terra Era Redonda. Parece um dia atuais, né? Mas é da mesma coletânea de contos, esse conto? Não, Quando a Terra Era Redonda é de Jogos e Festas, é de 1980. É um livro já bem posterior, já mais 12 anos depois desse. Esse de Jogos e Festas, ele só tem 3 contos, na verdade, acho que são novelas, né? São contos um pouco mais extensos. Quando a Terra Era Redonda é menorzinho, mas mais 2 novelas, né? Que são muito boas também. Eu
foram republicados pela Companhia das Letras. A Companhia das Letras está republicando, eu vou exibir meus livros aqui agora, Caio, eu posso? A Companhia das Letras está republicando os livros dele. E esse é da... Enfim, não estou ganhando nada da Companhia das Letras, mas está aqui uma edição muito bonita, de capa dura, né? Esse aqui é A Hora dos Fulminantes. Aí saiu depois também. Esse foi o primeiro livro dele, né? Trabalhos de Platiplanto. E eu tô falando desse de Jogos e Festas, né? Quando a Terra era redonda, tá nesse, né? Foi republicado pela Companhia das Letras, mas a maior parte dos livros dele ainda estão na Bertrand, foram publicados pela Bertrand nos anos 90 e nos 80, anos 90. Como, por exemplo, essa edição da estreia Máquina Extraviada foi publicada pela Bertrand. A gente já pode pedir agora um patrocínio da Companhia das Letras, eu acho, com esse trabalho do Josias. Bruno. Pedir para eles publicarem toda a obra logo, né? Assim, não, com essa qualidade, né? As capas um pouco mais grossas, embora eu também já deixo aqui a minha queixa, porque de Jogos e Festas veio de capa mole, não veio de capa dura. Eu esperava que sairia todos de capa dura, né? E de Jogos e Festas eles acabaram saindo com capa normal, né? Capa flexível. Mas enfim, é uma edição bonita também, muito bonita. Vou ler alguns comentários aqui. A professora Gaia, que trabalha com a gente, falou que ela fala, né? Me lembrou o livro A Pomba. O livro é A Pomba, de Patrick Suskind, não sei como fala. Mas a Gaia, inclusive, está aqui conosco na transmissão. Ela é a pessoa que faz a mágica da transmissão da live no YouTube. Eu não conheço esse livro também. Opera a Máquina Fantástica. Cortou sua fala. Não, que a Gaia opera a Máquina Fantástica, né? Faz o realismo fantástico. Exato. Se encontrando aqui. Ela é a pessoa que consegue operar a máquina extraviada para fazer a live. E o Vinícius comenta aqui também, ele pergunta, né, se existe alguma antologia da obra de contos desse autor. Aí o Josias é o especialista, vai dizer. Não sou especialista não, muito longe, sou especialista, só gosto da obra dele. Tem uma coletânea de contos publicada pela Global, eu acho que... Eu não conheço essa coletânea, assim, não sei quais são os contos que foram escolhidos ali, qual foi o tratamento que foi dado, se tem textos críticos ali, ou pelo menos um prefácio e um pós-fácio que analisa esses contos, mas eu sei que tem, acho que saiu pela Global, uma coletânea de contos, uma antologia de contos dele. Mas eu não conheço, eu não tenho esse livro. Recente essa coletânea, não? Não sei, não tenho certeza. Eu sei que ela é a mesma editora que publicou do Bernardo Ellis, né, que é outro grande escritor goiano também, que acho que saiu pela mesma editora, saiu essa coletânea com alguns contos. Uma coletânea do José Veiga e depois do Bernardo Ellis. Depois eu posso olhar aqui. Tem uma hora que o Bruno tinha aberto o microfone. Quer comentar? Não, eu só ia comentar que é uma boa pedida fazer o apelo aí para a Companhia das Letras publicar logo o volume único da obra completa do JJ Veiga. Eu, pelo menos, fiquei bastante interessado em ler os outros contos depois desse primeiro contato aí com A Máquina Extraviada. Sim. Eu, lendo, né, na história, eu até comentei no início da live, né, que essa redução do nome do meio dele para J, com a sugestão do Guimarães Rosa, né, baseada na numerologia. E, imagino que para ter essa sugestão eles deviam ter algum nível de amizade entre os dois, né? E o cenário do conto, né, embora seja um conto bem curto, me lembra um pouco também os textos, né, do Guimarães Rosa pela ambientação, né? Ele chega a falar no início do conto sobre o sertão, né? Acho que na primeira parágrafo, né? Fala aqui no sertão, né? Então localiza esse conto no sertão, como tem vários trabalhos de Guimarães Rosa ali no sertão também. Nos outros trabalhos do José Veiga, Josias, também se passam nesse ambiente sertanejo ou tem outros interiores que ele explora aí? Tem um ambiente sertanejo, tem o ambiente... Eu acho que, sim,
chutando aqui, né, por alto, pelo que eu consigo me lembrar agora, a maior parte do Passo que eu conheço passa em pequenas cidades, né, no ambiente totalmente rural, embora tenha um ponto maravilhoso, belíssimo, que se chama O Trono no Morro, eu acho que é assim, que também está no de Jogos e Festas, que é uma história de jagunçagem ali, conta a história de um ditador e que dialoga ali com o sistema da jagunçagem, né, que lembra bastante o Guimarães Rosa, né, a personagem do Trono no Morro, foi em uma das etapas da vida dele foi um jagunço, se envolveu ali com um bando ali de jagunços, enfim, e lembra um pouco as histórias do Guimarães Rosa dentro dessa temática, do Grande Sertão Veredas. Principalmente é um conto assim, maravilhoso, não enquanto gênero literário, mas enquanto adjetivo mesmo, assim, um conto belíssimo. Um dos que eu gosto muito também é o Trono no Morro. Eu não sei quanto tempo ainda a gente tem, Kaiser, mas assim, eu fiquei pensando, né, que embora é interditado refletir, especular sobre que máquina seria essa, não pode isso a vocês, não ficar pensando que máquina é essa, né? A gente tem descrição de algumas partes dela, né? Eu sei que ela tem algumas engrenagens expostas, né? Aqui o coitado lá ousou perder a perna nela, né? Que fez esse ato de ousadia, de profanação, como você disse, de perder uma das pernas dela e depois se espagar, se tornando um servo ali da máquina, né? Tem alguns canos também, né? Uns tubos brilhosos e tal, mas que máquina que seria essa? Né? Eu sempre pensando, sempre quando eu leio ele, penso assim, longe de querer revelar e fazer com que ela desaparecesse, né? Mas quem será que seria essa máquina, né? Josias é esse cara que vem da capital, né, habilidoso, para tirar a mágica da máquina, né? Acabar com a obra. Exato. Mas me pareceu, é uma máquina bem genérica, né? Pistões e engrenagens ali, numa década de 60, né? Final da década de 60 ali. Não pensei no que seria a máquina, né? Até porque a gente não sabe se o destino dela era aquela cidade mesmo, ou era outro lugar, ou talvez ela seja parte de uma fábrica com muitas outras máquinas, né? Sabendo nem se ela pode funcionar sozinha ali, né? Você pensou em alguma hipótese, Josias? Não, assim, não pensei, não imaginando ela como uma máquina, sendo como ser o fim dela, né? Mas assim, essa função da máquina, eu acho que é interessante porque a ideia de que ela foi extraviada, quer dizer, há uma dica de que ela está em outro lugar, né? Assim, que ela teria outro destino, né? Que ela foi parar ali por acaso, né? Assim, eu só fico pensando, né? Que tipo de máquina? Eu acho que a literatura, né? A filosofia, a questão intelectual tem algumas máquinas misteriosas que vão aparecendo, né? E cumprem alguns papéis. Se for permitido fazer uma relação talvez totalmente inesperada, assim, tem uma outra máquina, né, na verdade não na literatura, mas na filosofia, que é um autor também que eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho da obra dele. É um filósofo alemão, né, que é o Walter Benjamin, né, acompanhei um pouquinho da obra dele. E talvez um dos textos mais conhecidos dele, né, que inclusive está completando 80 anos esse ano, né, são as teses sobre o conceito de história, um dos mais conhecidos textos filosóficos do século XX, né, um dos mais emblemáticos ali das experiências do século XX, né, da meia-noite da história, da longa meia-noite da história, um testemunho, né, desse momento, está completando agora 80 anos. E as teses, elas se iniciam com... A primeira tese, ela descreve uma máquina, né, um autômato ali, jogador de xadrez, né, uma máquina que a partir de uma aliança inesperada garantiria a vitória, né. Então, é uma máquina também misteriosa, indecifrável, né, que tem no seu mistério o seu funcionamento, né, o fato de que ela funciona, né, diferentemente dessa máquina que não funciona, que o mistério dela é justamente não funcionar. A máquina do Walter Benjamin é uma máquina que funciona e que o mistério talvez seja justamente esse funcionamento, porque é uma aliança inesperada ali, né. O Benjamin fala que a máquina poderia representar uma aliança entre a teologia e o materialismo e garantiria a vitória, né, desse autômato jogador xadrez. Eu só fico pensando, né, que essa máquina cumpre esse papel poético, literário, filosófico, né, de produzir uma experiência de criação, né, uma experiência criadora, e qual seria o lugar dessa máquina nesse contexto, né? É uma máquina que produz histórias, né? Sim. Essa coisa de máquina, né, uma máquina misteriosa, me lembrou de um outro livro que é digamos, de ficção científica também,
que é a máquina diferencial. Não sei se vocês conhecem. Um dos autores é o William Gibson, que é, se não me engano, escritor de Neuromancer, né? Que é um livro que vai inspirar, aí, entre outras coisas, o filme Matrix, né? Mas na máquina diferencial tem esse aspecto também do passado e rural, porque se passa nos Estados Unidos ali do século XIX ainda, né? E vai se referir justamente à máquina diferencial projetada na época, que seria o primeiro projeto de computador, né, do mundo, que teve inclusive um programa escrito pela Ada Lovelace, se não me engano, né, que foi a mulher que escreveu o primeiro programa de computador do mundo. Ela escreveu, mas a máquina que rodaria esse programa nunca foi construída, né? Só tinha um projeto, ela escreveu o programa ainda baseado só no projeto. Depois, no século XX, pegaram os planos, chegaram a construir a máquina e colocar o programa dela para funcionar ali. Funcionou, né? Não lembro bem o que ele fazia, mas era uma máquina que acabava servindo para cálculos, né, mais complexos. E é interessante porque se passa nesse Estados Unidos, ali no interior sul dos Estados Unidos, Texas, né? E que tem esse ambiente também, digamos assim, árido, né? Igual no conto do José Veiga. E tem essa máquina também misteriosa, que muitas pessoas não sabem para que serve, né? Nesse caso, é revelado a função. E, enfim, toda uma disputa para a posse dessa máquina, embora muitas pessoas não soubessem para que servia, mas queria a posse da máquina também. É um livro muito interessante, bem mais longo, né, do que o conto do Zé Veiga. O Zé Veiga conseguiu fazer uma síntese melhor da questão, né, do conto. Mas me lembrou isso, né, quando Josias fez essa provocação para que servia a máquina, talvez fosse a máquina diferencial aí, de calcular. É outra máquina também, que eu acho que falei de Kafka agora há pouco, que é uma máquina muito mais brutal do que essa, né? Que é a máquina lá da colônia penal, né? A máquina que grava as penas, né, nos corpos dos condenados. Acho que é outra máquina da literatura. Mas aquela tem um fim muito bem delimitado, né? Muito bem definido, embora também seja uma máquina inesperada, né? Uma máquina que gera ali uma experiência de deslocamento, mas pelas vias da violência, da brutalidade, né? Uma máquina que causa muito menos alegria, né? Na verdade, não causa alegria nenhuma, né? É uma máquina voltada ali para o sofrimento e para a desumanização, né? Sim. Essa tem... Desculpa, Kaiser, pode falar. Não. Pode comentar. Me ocorreu aqui uma máquina, né? Vocês estavam falando aí de outras máquinas análogas ou díspares aí, né? Da máquina do Veiga. Me ocorreu uma da dramaturgia. E eu não sei se vocês vão concordar comigo aqui nessa menção honrosa, mas acho que tem um pouco a ver com a máquina do conto também, principalmente do que a gente estava falando mais cedo aí desse aspecto sobrenatural, né, digamos assim, que às vezes a máquina ela assume, que é o Deus na máquina das peças gregas, que era um recurso de dramaturgia ali em que de dentro da máquina saiu alguma divindade que resolvia um problema aparentemente insolúvel ali durante a peça, né, para o deleite dos espectadores. Sim, a nossa literatura está cheia de máquinas boas e máquinas más, né? E acho que para a gente falar da ficção científica, embora aqui, refletindo agora, ver que nossos últimos textos não tinham máquinas, né, envolvidas, mas é um tema muito recorrente na ficção científica, essa máquina oprimindo o ser humano, né, que o Josias colocou. Como, de certa forma, as nossas máquinas reais já oprimiram, né, e algumas ainda oprimem, mas a gente tem desde há muito tempo
essa máquina criada e que acaba oprimindo ou que acaba, ao fazer sua função, trazendo ali um resultado inesperado e indesejado, né? Até mesmo no caso de máquinas do tempo, né? Em que tem todo aquele problema típicos de história de máquinas do tempo, né? Eu lembro que é bem explorado em várias obras, inclusive do audiovisual, né? De Volta para o Futuro, acho que a mais clássica de todas, né? A própria máquina do tempo. E recentemente no Dark, né? Não sei se os colegas assistiram essa série, mas ali com um dispositivo de viagem no tempo. E acho que o clímax dessa máquina que ameaça, né, ou escraviza a humanidade são, com certeza, os robôs, os androides aí também frequentes na ficção científica, que são a máquina tão avançada que se aproxima do humano e às vezes a gente até esquece de pensar neles como máquinas, né? E lembrando isso me lembrou agora, vai falar bastante de audiovisual, vou falar que tem uma série recente produzida, né, pelo Ridley Scott, se não me engano na HBO, que se chama Raised by Wolves, né, Criados pelos Lobos, que eu assisti recentemente a primeira temporada, bom, vai ter uma segunda, não sei quantos serão, mas que tem justamente essa temática dos robôs, dos androides, essas máquinas, né? Que é bem explorado pelo Ridley Scott em outros filmes dele, né? No Blade Runner, no Alien, etc. E com um dos androides que ele assume essa coisa totêmica que o Bruno comentou, né? Um dos androides ele é construído por um grupo ali de extremistas religiosos, né, nessa planeta Terra do futuro, a partir de um projeto que eles encontram nas escrituras deles, né, que eles não sabem exatamente a origem das escrituras, nem a origem daquele projeto de um androide, mas eles vão lá, constroem de acordo com a receita e tem aquele androide que é um androide extremamente poderoso que vai ser usado por esse grupo religioso para ganhar a guerra ideológica que eles travam com pessoas de outras religiões ou ateus, né? E acaba tendo, então, essa função totêmica, porque é uma máquina que serve a um propósito religioso, né? Mas também de origem desconhecida, né? Todo mundo sabe que foi construído, né? Onde foi construído, mas o projeto dele é desconhecido a origem, né? E fica a dúvida também, como na máquina do Veiga, né? Qual era o propósito original desse projeto, né? Que a gente está usando para criar um robô assassino, né? Que mate nossos adversários, mas qual era a origem, o objetivo original, que acho que acaba aos poucos se revelando como a questão principal da série. Espero aí outras temporadas para ver qual vai ser a resposta, mas me lembrou também, agora que consegui pensar num Android como máquina, né? E não como humano. Sou Josias, Bruno. Pessoal. Vou falar então. Você falou sobre a questão do Android das máquinas, né, das máquinas da ficção científica. E, enfim, a gente passa por experiência hoje que, por exemplo, esse momento agora que não havia originalmente sido pensado para ser desenvolvido imediato por máquinas, né? Era uma atividade originalmente pensada para ser desenvolvida online, ela tá agora sendo mediada, né, por tecnologia, por máquinas. A gente vive num contexto que é atividade docente, né? Nós somos professores, né? Professoras e professores aqui, falando sobre máquinas, que agora estamos submetidos a máquinas, né, para desenvolver o nosso ofício. Fazíamos isso antes, mas não de maneira obrigatória e compulsória como agora. A gente pensa nessas máquinas que
talvez existam, que nos cercam, né, que tornam novos objetos de adoração, talvez não as máquinas em si, mas muitas vezes as próprias máquinas e as marcas, né, delas, mas o que elas fazem também, né, e como isso carrega, né, na sua contradição, esse elemento óptico, né, do desejo, da realização do desejo, mas que carrega também sempre, né, talvez em um aspecto dialético, ali, contraditório, de opressão também, de desumanização, né, esse medo, né, das máquinas de serem esse outro, né, esse não humano, que acabaram ganhando alguma autonomia, alguma agência, né, no nosso cotidiano, né. Eu acho que, embora seja já um conto aí que tenha já um conto bem antigo, né, no final dos anos 60, lá, sei lá, mais de 50 anos, né, mas eu acho que talvez as máquinas opressoras, adoradas, tenham se tornado menores, mais portáteis, né, e talvez por isso mais eficientes, né, em tornarmos dependentes delas, né, em buscarmos consolo e alegria, né, nessas máquinas, né, talvez elas sejam menores, assim, portáteis, cabem no bolso, né, não precisam mais ser transportadas em 3 caminhões, né, essas máquinas adoradas. Fico pensando nisso, né, como elas estão presentes. E que, no fundo, muitas vezes a gente não sabe exatamente para que serve, né, ou desvia essa finalidade, né, algo que pensado para fazer uma coisa, mas justamente por fazer outra, que acaba se tornando ali esse objeto de adoração, reverência e de consolo, né. O mágico na medida em que nos tira da realidade, nos possibilita essa fuga da realidade, né, esse outro, esse insólito que nos... eu acho muito forte quando ele fala da questão do consolo, né, causa alegria e consolo, né, quer dizer, quem é o objeto da consolação, né, quem precisa ser consolado, né, qual é esse real, né, que só se torna suportável se for mediado ali por algo desconhecido, né? Acho que, e mais uma vez volta naquela questão que o Bruno mencionou mais cedo, do mito, da religião, da concorrência que o padre secretamente percebe ali que essa máquina vai exercer, né? E tem exercido hoje as máquinas, talvez nessa religião profana, né? A nossa relação com o mundo tem significado cada vez mais. Enfim, só viajando aqui nessas máquinas da ficção científica e da realidade, né? Enfim, que nos cerca. Claro, porque a ficção científica sempre acaba falando da nossa realidade, né? E o Josias trouxe essa questão da situação atual. Eu lembrei, claro, que as redes sociais hoje são resultado muito que inesperado dos computadores, né? Criados ali no meados do século XX, né? Década de 60, 70, os primeiros computadores funcionais realmente, com o objetivo de cumprir funções muito específicas, né, voltadas ali a cálculos complexos, e acredito que ninguém ali naquele momento, até com troca de informação, mas com um objetivo bem científico, né, ninguém naquele momento imaginava um Facebook, um Instagram acontecendo, né? Com certeza. Ou outros fóruns, né? Desculpa, professor, pode falar. Não, estou te interrompendo, muito feio. Pode concluir aí, eu falo, assim, fui tomado por uma vontade assim, de falar, mas eu preciso me controlar. Não, ia só comentar outros fóruns, né, onde acabam tendo essa transmissão que a gente vê hoje de teorias da conspiração, de fake news, de conversa de grupos, né, terraplanistas ou grupos de ódio, que acabam tendo um efeito fora da rede, né, na nossa vida real, política e social, como resultado do computador, que não tinha nenhuma intenção desse objetivo a princípio, né? Passa a fala, José. Muito fantástico, professor. É isso mesmo, né? Essa máquina, né, chamada de internet, que foi uma máquina de guerra, né? Uma máquina inventada para fazer guerra, né? Pelo menos para, como diz a lenda, a tradição da história da internet, para sobreviver à guerra, né? Uma rede que possibilitaria aí permanecer mesmo no contexto de um conflito nuclear, enfim, de uma situação extrema, né? Então se desenvolve essa máquina de guerra, né? Essa rede, essa internet, e ela vai se extraviando da sua função, né? Torna aí uma rede de comunicação, servindo
aos interesses econômicos e ganhando uma função política cada vez maior e social, e se torna hoje, né, as redes sociais, né, lá na origem, uma máquina de guerra, se torna um espaço de consolo, né, para você se consolar seguindo as celebridades, pautando a sua conduta, buscando modelos inspiradores, e hoje, né, mais recentemente, como espaços de ódio, de disseminação de desinformação, enfim. É significativo, se consolando, né, com likes, né, seguidores, Sim, número de seguidores, uma forma de consolo, né. O professor Vinícius novamente comentou aqui no chat, né, de um filme brasileiro chamado Kenoma, de 1998, traz na narrativa a história de um artesão que se dedica a construir uma máquina de movimento perpétuo, né? Ele fala um projeto antigo e utópico da ciência. A máquina de movimento perpétuo, o próprio Vinícius explica, é um motor que funciona sem parar e sem necessidade de qualquer tipo de combustível, né? É uma coisa que foi perseguida durante um tempo aí na engenharia, né? Uma máquina que, uma vez que você botasse em movimento, ela própria gerasse a força para se manter, repetir o movimento, né? O que depois se mostrou aí pelos físicos algo impossível, né? Pela perda necessária de energia que ocorre no funcionamento dela, né? E no caso essa máquina é justamente, ela consegue cumprir a função dela eternamente na medida em que ela não funciona, né? Ela não precisa de energia nenhuma, né? Exato. E se ela começar a funcionar, ela para de funcionar, né? Ela só funciona na medida em que ela não funciona. Ela só consola sua máquina na medida em que ela não é, né? Esse jogo de esconde-esconde, né? Como eu li isso num artigo que fala sobre a máquina, como o cara que limpa ela, e tem um trecho que ele fala que a pessoa só se esconde e reaparece no movimento de limpar a máquina, né? Ele entra dentro dela, aparece numa parte, depois some, aparece na outra, e a máquina, esse conto, ele retoma essa ideia do esconder, né? Do aparecer, do esconder. A máquina aparece, ela chega coberta, depois ela é descoberta, depois ela é coberta de novo. Teve uma autora que discutiu esse conto e que menciona esse fato, né, essa retomada desse esconder e não esconder, da mesma forma que é o funcionamento dela, né, funciona na medida que não funciona, e se começar a funcionar, para de funcionar. Pronto, então, nesse nosso brainstorm, com a participação do pessoal no chat, descobrimos Será que foi o Kaiser que travou? Pra mim, ele travou aqui também. Eu acho que ele caiu, né? Talvez ele tenha caído. Acredito que sim. Bem na hora que ele ia falar do que tínhamos descoberto, né? Finalmente, acho que... Pois é. Nada mais apropriado para esse ponto do que, no final das contas, o que havia sido descoberto não é ele caiu mesmo, ele saiu da sala. É isso, acho que é a melhor conclusão possível, né? É o fato de que finalmente o que tínhamos descoberto não vai poder ser revelado porque o nosso anfitrião não está mais presente pra gente. De fato, um final muito oportuno aí para a discussão do conto, uma singela homenagem pro JJ Veiga aí. Não sei se a gente espera alguma notícia do Kaiser ou a gente já se prepara para encerrar. O que você acha, Josias? Eu acho que a gente pode, assim, já se prepara para encerrar, né? Já vai dar 4 horas, acho que é o nosso limite, né? Mas a gente vai falando, esperando mais 1 ou 2 minutinhos, e se ele não retornar, se ele não conseguir retornar, a gente encerra. Bom, acho que você pode fazer suas considerações finais então, Josias. Então é isso, mais uma vez feliz de poder discutir esse conto, né? É um autor que eu gosto, que eu já li alguma coisa dele. Eu acho que não se enquadra muito bem, né? Pelo menos tentava dizer que não se enquadrava no realismo fantástico, né? No realismo maravilhoso. Não se enquadra tão bem na ficção científica, mas eu acho que é um conto legal da gente ler, enfim, pensar a questão das máquinas, da tecnologia, né? Ele se encontra com o nosso interesse aqui do Círculo, na medida em que ele traz essa temática da tecnologia, da máquina, do progresso, né? Então, feliz de poder conversar com vocês sobre esse conto, essa oportunidade de trazer o José Veiga, né?
para essa conversa e esperar as próximas, né? Os próximos encontros para a gente conhecer um pouco mais de literatura, de ficção científica e refletir e pensar sobre esse tema que é importante, né? Na ciência, na psicologia, enfim, no nosso cotidiano. Obrigado, pessoal que nos acompanhou, e é isso. É interessante notar que não só a máquina do conto, mas o próprio conto ele está um pouco extraviado aí na classificação dos teóricos da literatura, né? Bom, acho que eu vou estender os agradecimentos do professor Josias aí. Grato a todos que participaram com a gente hoje. Espero que a gente tenha atiçado aí interesse por mais do JJ Veiga. A mim, com certeza, conquistou. Vou procurar alguns dos contos que foram indicados aqui pelo professor Josias hoje para ler, me aprofundar mais no autor. E acho que é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Josias, pela sua participação, os seus ricos comentários aí sobre o JJ Veiga. Eu acho que a gente não pode dispensar o título de especialista, não. Você falou muito aprofundadamente aí sobre o autor. Agradeço as considerações. Obrigado a Gaia, nossa operadora da máquina fantástica aqui da transmissão ao vivo. Obrigado ao pessoal que acompanha a gente. Já deixo também o convite para o nosso próximo encontro. E acho que até lá. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Pronto, galera. Valeu. Fechei lá já. Obrigado, Gaia.